Você já parou para pensar o quanto o açúcar influencia na sua saúde, de verdade? Não estou falando só daquele açúcar que você coloca no café, mas de todos aqueles escondidos nos alimentos do dia a dia, que passam despercebidos e acabam viciando o nosso corpo e mente. E se eu te disser que apenas 30 dias sem açúcar podem transformar completamente o seu corpo, sua pele, seu humor e até seu cérebro? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você se alimenta, para sempre. Você já parou para refletir sobre o impacto que o açúcar tem no seu corpo? Não falo só daquele açúcar branco do café, mas de todo tipo de açúcar adicionado, o que está escondido nos alimentos industrializados, sucos de caixinha, refrigerantes, molhos prontos, pães, bolos, biscoitos, barrinhas de cereal e até iogurtes que parecem saudáveis. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a colocar açúcar em praticamente tudo, e por isso, nos tornamos dependentes dele sem perceber. Mas e se, por 30 dias, você se desafiasse a eliminar o açúcar da sua alimentação? O que será que aconteceria com o seu corpo? A resposta pode te surpreender. Nos primeiros dias, a mudança é mais difícil do que parece. A ausência do açúcar pode gerar uma verdadeira reação de abstinência. Isso acontece porque o açúcar ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer, liberando dopamina, o mesmo neurotransmissor ativado em vícios como o da nicotina e das drogas. Nos primeiros 2 ou 3 dias sem consumir açúcar, você pode sentir sintomas como dor de cabeça, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração e uma vontade incontrolável de comer algo doce. Esse é o seu corpo reagindo à quebra do ciclo de dependência. É como se ele gritasse por aquela dose rápida de energia que sempre chegava e, de repente, desapareceu. Mas à medida que os dias passam, algo incrível começa a acontecer. Lá pelo 5º dia, seu corpo já começa a se adaptar. Seu cérebro regula os níveis de dopamina sem depender da sobrecarga causada pelo açúcar. Você começa a perceber que sua energia está mais estável ao longo do dia. Aquela sensação de estar pilhado, depois de algo doce, seguida por um cansaço repentino, já não acontece. Isso porque sem o açúcar, os picos e quedas de glicose e insulina no sangue diminuem, e isso ajuda a manter seu metabolismo mais equilibrado. Ao longo da primeira semana, você pode perceber uma melhora na qualidade do sono. Muita gente não faz ideia, mas o açúcar influencia diretamente o descanso. Quando consumimos açúcar em excesso, principalmente à noite, o corpo tende a ficar mais agitado, o sono fica fragmentado e o descanso não é tão profundo. Sem ele, o corpo entra num estado de maior relaxamento durante a noite, o que favorece a produção de hormônios como a melatonina e o GH, o hormônio do crescimento. Na segunda semana, mudanças visíveis começam a acontecer. Sua pele pode apresentar uma aparência mais saudável. Isso porque o açúcar, em excesso, está associado ao envelhecimento precoce da pele e à formação de acne. Ele provoca um processo chamado glicação, que afeta as fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Quando você corta o açúcar, esse processo desacelera, e seu rosto pode ficar com um aspecto mais limpo, menos oleoso e até com menos inflamações. Além disso, é comum perceber uma redução do inchaço corporal. O açúcar contribui para a retenção de líquidos e inflamações silenciosas. Quando ele sai da sua dieta, o organismo começa a desinflamar. Você sente isso no corpo, nas roupas, nos dedos das mãos, no rosto. Muita gente relata que, após 2 semanas, já se sente mais leve, com menos dores nas articulações, e até o intestino passa a funcionar melhor. Na 3ª semana, a mudança atinge o paladar. Seus sentidos ficam mais apurados. Frutas parecem mais doces, alimentos antes sem graça ganham mais sabor. Isso acontece porque, durante anos, o paladar foi treinado a buscar sabores artificiais intensos. Com a retirada do açúcar, suas papilas gustativas se renovam. O resultado é surpreendente. Muitas pessoas descobrem que não sentem mais vontade de comer doces como antes. Aquela sobremesa cheia de açúcar, que antes era uma tentação, agora parece exageradamente enjoativa. Mas os benefícios não param aí. Você sabia que o açúcar está diretamente ligado ao funcionamento do seu cérebro? Altos níveis de açúcar afetam sua memória, sua concentração e até o seu humor.
Durante esse desafio de 30 dias sem açúcar, é comum sentir uma clareza mental maior. Suas ideias fluem melhor, sua mente fica menos confusa, e você sente mais foco para executar suas tarefas. Isso acontece porque o excesso de glicose no sangue pode provocar microinflamações nos vasos do cérebro, prejudicando a função cognitiva com o tempo. E chegamos ao 30º dia. Após um mês sem açúcar, seu corpo passou por uma verdadeira reeducação. O metabolismo está mais eficiente. A produção de insulina está mais controlada. O fígado, que antes acumulava gordura devido ao excesso de frutose presente em alimentos processados, começa a se regenerar. Seu intestino trabalha melhor, seu sistema imunológico responde de maneira mais eficiente e seu coração agradece. Afinal, uma alimentação pobre em açúcar reduz os riscos de hipertensão, colesterol alto e doenças cardiovasculares. E claro, tem a questão estética. A maioria das pessoas que faz esse desafio relata uma perda de peso significativa. Mesmo sem dietas mirabolantes, apenas ao eliminar o açúcar, o corpo começa a queimar gordura de forma mais eficiente. Isso acontece porque, sem o estímulo constante da insulina, o corpo passa a acessar as reservas de gordura como fonte de energia. Isso é o que chamamos de lipólise, um processo natural que só acontece quando o corpo entende que não vai mais receber picos de glicose a cada refeição. Agora pense comigo, se apenas 30 dias sem açúcar já provocam tantos benefícios, imagine o que aconteceria se você levasse esse estilo de vida adiante. Não significa que você nunca mais vai comer um doce, mas sim que passa a ter o controle. Você decide quando e quanto vai consumir, sem ser refém da vontade. E essa sensação de liberdade é um dos maiores ganhos que esse desafio pode te proporcionar. Além disso, pense no impacto disso a longo prazo. Menor risco de diabetes tipo 2, prevenção de doenças crônicas, proteção do fígado, melhora na saúde bucal, mais disposição, mais foco, menos ansiedade. Isso tudo sem medicamentos ou fórmulas milagrosas. Apenas com uma decisão: cortar o açúcar da sua rotina. E se você acha que isso não é para você, lembre-se, ninguém precisa fazer tudo de uma vez. Comece aos poucos. Troque o refrigerante por água com limão, a sobremesa por uma fruta, leia os rótulos dos alimentos que consome. A maioria dos produtos industrializados contém açúcar escondido, até os salgados. Basta atenção e você vai perceber o quanto estava consumindo sem notar. Esse é o verdadeiro segredo de uma vida mais saudável. Não é sobre restrição, é sobre consciência. E quando você percebe os efeitos positivos dessa escolha no seu corpo, na sua mente e no seu bem-estar, você nunca mais vai querer voltar atrás. Então, fica aqui o desafio: 30 dias sem açúcar. Viu só o que acontece quando você elimina o açúcar por apenas 30 dias? Agora imagina adotar esse estilo de vida no seu dia a dia. Não é sobre restrição, é sobre consciência e liberdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo se você toparia esse desafio e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. A gente acredita que informação simples pode transformar vidas. Até o próximo vídeo.